Missões, a aula número 2 de missões, continuando o pensamento de por que, afinal de contas, é tão importante para nós, Igreja Batista Missionária, viver centrada na responsabilidade de fazer missões, algo vivo no mundo. E agora vamos falar um pouquinho da história da igreja, a construção de missões na história da igreja. Porque Jesus vai embora, Jesus vem, prega, ensina, morre na cruz, ressuscita, fica 40 dias na terra e sobe aos céus. E os seus discípulos vão ficando. Os discípulos de Jesus ficam pela terra com a responsabilidade de continuar a obra de Jesus. E nós sabemos que vai ser um período difícil, o começo da igreja, porque aquilo que o Cristo falou, olha, se fizeram comigo isso, imagino que vão fazer com vocês. Vai se cumprir, vai haver um período grande de perseguição e vai haver o período de implantação de igrejas num ritmo muito grande. A partir de Atos, capítulo 13, quando a gente olha aqui Atos 13, na igreja de Antioquia havia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orarem, puseram-lhe as mãos e os enviaram. Esse processo de envio de Barnabé e de Paulo vai desencadear algumas viagens do apóstolo Paulo, fundando igrejas, começando igrejas. E esse movimento é um movimento que vai crescer. Os discípulos já estão fazendo missões, os discípulos já estão ensinando, já estão com a igreja organizada em Jerusalém, tá? Não estão parados. Filipe já evangelizou o etíope. O processo de evangelismo está acontecendo, mas a plantação de igrejas vai se tornar um movimento, uma coisa grande. E isso vai incomodar algumas pessoas, isso vai incomodar o poder romano, vai incomodar. Aquilo que os fariseus semearam, a ideia de que o cristão, que Jesus Cristo poderia tomar o poder, porque ele era uma voz de governo, ele era uma voz de direção, isso vai continuar na mente de algumas pessoas. O diabo vai continuar usando esse pensamento que foi usado para crucificar Jesus, para afligir a igreja. Então vão haver 10 momentos entre o começo da plantação de várias igrejas até o ano 300, até a chegada do Constantino, vai haver um movimento, tá certo, de perseguição, de morte de cristãos. E é assim que missões vai acontecer. Missões vai acontecer no meio da perseguição. Eu vou citar aqui os grandes momentos de perseguição. Então, grande momento, Nero. Nero é o cara que vai decretar morte ao cristão. Ele domina entre 64 e 68 depois de Jesus. Nesse período de 64 e 68 vai acontecer um incêndio em Jerusalém. Há quem diga, nem todos os historiadores concordam com isso, mas há quem diga que foi o próprio Nero que tacou fogo em Roma e acusa os cristãos. Acusa. E lógico, é aquela coisa da fake news do Nero. O Nero lança a fake news e o povo acredita. Entendeu? E o povo acredita. Ele é dono do Facebook na época, do Instagram da época. Ele publicou, foram os crentes. Então há um movimento para matar, para perseguir. E os crentes são mortos, são pendurados em postes. O corpo dos crentes pendurado em poste joga azeite neles e taca fogo. Disse que as estradas para Roma eram iluminadas pelo corpo dos crentes queimados. E isso é uma perseguição que começa com Nero. Do Nero a gente vai para Trajano. Não, desculpa. Do Nero a gente vai para Domiciano. Domiciano, ele também vai investir em perseguição. 95 e 96 é o período de domínio dele. Ele é que manda perseguir o João. Ele é que manda queimar João em óleo quente. Assim a história diz que João foi queimado em óleo quente. Não morreu. Imagina, o cara foi mergulhado em óleo quente e não morreu. E aí, diante de tanta tortura que existe na época, chicote,
espada. O João não morre. Então, com o corpo todo deformado, o Domiciano manda prender ele. Olha, vamos prender o João na ilha de Patmos, porque lá na ilha de Patmos, aí você lê em Apocalipse que João está indo para lá, João preso nessa ilha, a ideia é de que ele vai estar em constante tortura, porque é uma ilha de sal, é uma ilha onde há extração de sal. E o que acontece? O corpo do João está ressecado por causa das queimaduras que ele tem. Né? Não se tem a tecnologia que se tem hoje, né? Para implantar, para enxertar, não. Então ele não está plenamente recuperado. Então a maldade vamos colocar ele lá, enquanto ele estiver vivo, ele vai estar nessa ilha, ele vai sofrer, e sofrer muito. Então Domiciano é esse cara. Aí tem Trajano, 98 a 117. Vai ter Antônio Pio no ano 155. O Antônio Pio, ele também é um governador romano, ele quer a extinção dos cristãos e ele é o responsável pela ordem e pela morte do Policarpo de Esmirna. Vamos falar com ele daqui a pouco, a gente volta nesse momento. Para você, depois você lembra desse momento, tá certo? Como está havendo perseguição e a fé do povo. A fé do povo é extraordinária. A gente vai falar sobre isso, porque é esse momento, embaixo de perseguição, que missões vai estar crescendo. Em 160 surge Marco Aurélio, que manda matar Justino. Marco Aurélio. Em 202 surge um homem chamado Severo, Sétimo Severo. Esse homem manda prender. Ele manda prender o cristão. Ele manda prender o cristão por pregar. Se o cristão pregar, se encontrar um crente pregando, falando de Jesus, prende. E se encontrar alguém que se converteu pela pregação desse crente, prende também. Então, a perseguição, ela se torna muito específica nisso. Os evangelistas e missionários devem ser presos. E quem se converte deve ser preso. Isso acontece hoje, isso ainda acontece em alguns países fechados, né? Fechados. O ano é 202 e está acontecendo tudo isso. Em 235 surge Maximiano. Maximiano também faz um movimento de perseguição, mas não se compara ao cara que vem depois. O cara que vem depois chama Décio. O Décio pediu o extermínio. Décio falou assim, tem que morrer. Crente tem que morrer. Essa praga tem que morrer. Esse é o trabalho do Décio. O Décio quer o extermínio completo de todo e qualquer cristão. Então multidões, no domínio do Décio, multidões vão morrer. Multidões. Só que no norte da África, que também tem perseguição, lembra que o império é geral, a fé começa a ficar muito forte. A obra missionária perdura no norte da África. Décio vai embora e em 253 Valeriano vai fazer um movimento de perseguição até 260. E em 260 surge Diocleciano, que vai ser alguém cruel, mais ainda do que os outros. Mais ainda. Por que se persegue o cristão? Qual que é a desculpa que eles usam? Então eles vão pegar a nossa teologia, eles vão pegar a nossa fé e vão deturpar. Vão falar absurdos. Então eles vão dizer, por exemplo, que cristão tem que ser preso porque comete incesto. Incesto, né? Relação sexual entre irmãos. Porque eles diziam, olha, esse povo prega o amor entre irmãos. Olha, esse povo prega o amor entre irmãos. Então os cristãos se chamavam de irmãos, ou meu irmão, ou meu irmão, ou meu irmão. Então, eles vão dizer, eles pregam um comportamento sexual doentio. Temos que prendê-los e temos que matá-los para que isso não cresça no Império Romano. Então, acontece isso, a deturpação da teologia. Outra coisa que eles deturpam, a Santa Ceia do Senhor. Eles vão dizer que nós somos canibais, eles comem o corpo e bebem o sangue de Jesus. Esse povo é canibal.
E tem que eliminar esse comportamento canibal, que come carne de ser humano, que bebe sangue de ser humano. Então tem que ser perseguido. Outra coisa, que no pensamento deles, eles até estão corretos. Eles vão dizer que eles são ateus. O cristão é ateu. Por que é ateu o cristão? Ele não acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Não, mas eles não acreditam em César. Eles não acendem incenso a César. Eles não dizem que César é Deus. Eles não adoram a César. E é nesse movimento de pelo menos 10 grandes focos de perseguição, de morte, de assassínio, que missões vai acontecer, que a fé vai crescer, e que o povo de Deus vai estabelecer igrejas, vai apresentar uma doutrina muito equilibrada, muito equilibrada. Disse que no ano 250, a igreja em Roma, ela atende 1.500, entre pobres e viúvas, 1.500 pessoas são atendidas em Roma pela igreja cristã. Isso sendo que está sendo perseguido, está sendo maltratada, tá? Crentes estão morrendo na mão dos governos, mas eles estão atendendo, isso é missões, 1.500 pessoas, entre viúvas e pobres, órfãos, são atendidos pela igreja no meio da grande perseguição. Outra coisa que acontece é que a fé, ela é estabelecida sem violência. Então o povo vem prender, o povo vem matar, o povo vem e não se constrói um movimento violento, não se constrói um movimento de pegarem espadas, vamos armar a igreja, se alguém entrar na minha casa vai tomar tiro, isso não. O cristianismo vai crescendo nesse ambiente de amor ao próximo, inclusive amor ao inimigo. É assim que missões vai sendo feita depois que Cristo sobe aos céus, no meio de perseguição, e no meio de muito equilíbrio de fé e de amor. Vai acontecendo isso. O que vai acontecendo? Por exemplo, em 268, acontece o Concílio de Antioquia. Uma reunião de fé para questionar as heresias. Olha, existem heresias, tem gente pregando besteira, tem muitas heresias, pensamento gnóstico de que para você conseguir ascender-se, você ter conexão com Deus, você depende da sua intelectualidade, do conhecimento que você consiga ter, e é o conhecimento, e não é o ensino dos apóstolos, não é a compreensão do Antigo Testamento, mas é o teu conhecimento que vai te levar a conhecer uma força superior. Então essas heresias estão entrando no meio da igreja, né? Os lobos fantasiados de pastores e de mestres estão indo ali, estão corrompendo tudo. Então o que acontece é o povo, os pastores, os líderes da época vão se organizar no meio da perseguição, eles vão fazer reuniões para dizer o que é heresia e o que não é. Livros vão ser escritos, cartas vão ser escritas para as igrejas, certo? Tratados vão ser elaborados. A fé na palavra fica sendo preservada e escrita. Isso é muito bom, nós lemos ainda escritos dos famosos pais da igreja nesse tempo, defendendo a fé, defendendo o equilíbrio, né, de fé em Jesus Cristo, através do estudo da palavra. Estão sendo perseguidos. Lembra que eu falei do Policarpo? Policarpo é um exemplo disso. Policarpo é pastor em Esmirna, a Esmirna lá do Apocalipse. Ele está pastoreando essa igreja, mas a perseguição está acontecendo. Então, em determinado momento, ele vai se refugiar numa fazenda. Vai se refugiar numa fazenda para ter oração. E alguns membros da igreja são presos, são torturados para dizer onde ele está, porque querem matá-lo.
Então encontram ele. E ele, antes de chegar, ele está em oração. Em oração dele tem uma visão. Ele vê ele com o travesseiro e o travesseiro está pegando fogo. Quando ele acorda da visão, ele desperta da visão, ele vai dizer aos irmãos da igreja que estão com ele, vai dizer, ó, eu vi meu travesseiro pegando fogo, eu vou morrer queimado. Ou eu vou ser mandado para a fogueira. E aí ele é preso. E os seus torturadores vão dizer, olha, basta você acender um incenso para César, você adorar César, e nós não vamos te matar. Só basta fazer isso, é tão simples fazer isso. E ele vai dizer, como eu vou fazer isso? Eu tenho andado toda a minha vida, acho que 80 anos, 86 anos, eu tenho andado com Deus, com Jesus Cristo. E ele só me fez o bem. Como eu vou negar o Deus, o Cristo que me fez bem? Então eu não vou negar, eu vou morrer. Podem me matar. E vai havendo ali uma pressão psicológica para ele. Não, você vai ser morto, você vai ser queimado agora. Sabe o que ele responde quando vão dizer para ele, você vai ser queimado? Ele diz assim, você me ameaça com fogo passageiro. Você me ameaça com fogo que vai acabar logo. Sabe por que você me ameaça? Porque você não conhece o fogo vindouro. Você não conhece o fogo eterno, o fogo que não se apaga. Eu não vou ter medo desse fogo, a ideia, né? Eu estou parafraseando aqui, eu não vou ter medo desse fogo. Eu tenho temor diante do fogo vindouro. Esse fogo vindouro eu não quero conhecer. Pode me levar. E aí ele vai ser levado para uma estaca, né? A fogueira, aparentemente, o que os historiadores dizem, a fogueira não está ainda montada para ele, mas vão pegar o que tem de próximo ali para montar uma fogueira, montam uma estaca, e o que é costume fazer? É costume pregar o missionário, pregar o mártir, né? Na estaca. Quando vão pregar, eles dizem, não precisa me pregar. Porque o meu Deus, o meu Cristo, ele vai me sustentar, ele vai me dar força. Eu não vou querer sair, eu não vou sair correndo daqui não. E aí ele é só amarrado na estaca, o que não representa muita coisa, porque cordas vão pegar fogo, e aí a pessoa seria capaz de fugir. Então ele é amarrado ali e está com fogo nele. E o milagre que acontece, todos que estão assistindo ficam impressionados, ele não queima. Ele parece a sarça do Moisés. O fogo está ali e o Policarpo não pega fogo. Não pega de jeito nenhum. Não pega. Conta-se que ele canta um salmo, ele vai cantando um salmo, entoando um salmo a Deus, enquanto as chamas estão ali. Para consumi-lo, ele tá simplesmente cantando um salmo. Então vem a ordem para um dos carrascos, só não podemos deixar esse homem desse jeito, mata ele pela espada. E o carrasco se aproxima do fogo, atravessa ele várias vezes com a espada, de tal maneira que o seu sangue apaga as chamas. E isso é testemunho. Isso vai deixando o povo maravilhado. Missões acontecem entre a ascensão de Jesus no ano 33 até o ano 300, acontece assim. O povo estudando, montando, escrevendo livros, montando igrejas no meio da perseguição. Testemunho de que nós conseguimos manter nossa fé firme, mesmo no meio da destruição, da morte, de igrejas sendo destruídas, de líderes sendo presos. Esse foi o testemunho missionário do começo da igreja. Essa é a grande marca do início da igreja. Perseguição e fé. Essa é a grande marca. Tá certo? Nós vamos falar do segundo período.